Boa noite. Boa noite. Madrugada violenta na Grande São Paulo. 4 jovens foram assassinados. O local do crime fica perto da região da chacina, onde 19 pessoas morreram no mês passado. Suposto operador do PMDB na Lava Jato cita ex-ministro Antônio Palocci em delação premiada. O presidente Dilma se reúne com ministros da Casa Civil e do Planejamento para tratar de reforma administrativa e pacote fiscal. Governador Geraldo Alckmin diz que não vai apoiar a volta da CPMF. Prefeitura debate o plano que tira carros da Avenida Paulista nos domingos. Papa Francisco chega a Cuba para a visita histórica. Madrugada violenta na Grande São Paulo. 4 jovens entre 16 e 18 anos foram mortos em Carapicuíba. O crime aconteceu na rua José Fernandes, em frente a uma pizzaria onde as vítimas trabalhavam. No ataque foram mortos Carlos Eduardo Montilha de Souza, Douglas Bastos Vieira, José Carlos Costa do Nascimento e Matheus Moraes dos Santos. Nenhum deles tinha passagem pela polícia. De acordo com testemunhas, um carro escuro com 4 homens parou no local e efetuaram os disparos. Os jovens foram encontrados de bruços e com ferimentos na região da cabeça. Os corpos estavam ao lado de 2 motos que eram usadas pelas vítimas para a entrega de pizza na região do crime. A polícia encontrou no local cápsulas de pistola 380. A Secretaria de Segurança Pública informou que a equipe policial está em busca de testemunhas e de imagens que possam auxiliar no esclarecimento dos assassinatos. A cidade de Carapicuíba é vizinha aos municípios de Osasco e Barueri, onde uma chacina deixou 19 mortos no dia 13 de agosto. A principal hipótese da investigação é que tenha sido uma represália de PMs à morte de um colega dias antes, durante um assalto a um posto de combustível. E mais de um mês após o caso, apenas um suspeito foi preso. O soldado da rota, Fabrício Emanuel Eleutério, de 30 anos. Ele foi reconhecido pessoalmente por um sobrevivente da chacina. O soldado negou a participação nos assassinatos. Para esclarecer os crimes, foi montada uma força-tarefa com 50 policiais civis, peritos e policiais militares da Corregedoria da Corporação. Um traficante procurado pela Interpol foi preso no Guarujá, no litoral de São Paulo. Mário Sérgio Machado Nunes, de 59 anos, conhecido como Goiano, é líder de uma quadrilha internacional de drogas há mais de 30 anos. Ele estava em um imóvel de luxo, onde costumava passar os fins de semana. Na residência foram encontrados munições, documentos falsos e lacres de container. Para conseguir despistar os policiais, Goiano fez 2 cirurgias plásticas nos últimos tempos. Na lista de clientes do traficante estão pelo menos 27 países. Segundo a polícia, ele manteve negócios também com o narcotraficante colombiano Pablo Escobar, morto na década de 90. Apontado como operador do PMDB no esquema de corrupção na Petrobras, Fernando Baiano cita o ex-ministro Antônio Palocci na delação premiada. A denúncia foi publicada neste sábado no jornal Folha de São Paulo. O lobista prestou depoimentos entre segunda e quarta-feira na Polícia Federal. Ele está preso desde novembro do ano passado e é acusado de ter pago propina para fechar negócios na diretoria internacional da Petrobras. No depoimento aos investigadores da Lava Jato, ele relatou ter visto Palocci presenciar o acerto de doação ilícita à campanha da presidente Dilma Rousseff em 2010. Ele disse que o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, também estava no comitê. A versão de que Palocci teria pedido 2 milhões de reais para a campanha de Dilma foi apresentada por Costa em seu acordo de delação premiada. Segundo o ex-diretor, o montante foi entregue pelo doleiro Alberto Youssef. O doleiro, no entanto, negou diversas vezes que tenha feito essa operação. Palocci era um dos coordenadores da campanha de Dilma em 2010 e nega que o encontro tenha ocorrido. Baiano também sustenta que o empresário José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Lula, era um dos seus contatos no PT que teria pedido contribuições para o partido. O advogado de Antônio Palocci, José Roberto Batóquio, criticou as delações e disse que elas começam a resvalar para a fabricação de falsas versões salva-vidas dos condenados. O PT afirmou que todas as doações para a campanha de 2010 foram feitas dentro da estrita legalidade e declaradas à Justiça Eleitoral.
A defesa do empresário José Carlos Bunlai ainda não se pronunciou. A presidente Dilma Rousseff se reuniu neste sábado com os ministros da Casa Civil, Aloysio Mercadante, e do Planejamento, Nelson Barbosa. O encontro foi no Palácio da Alvorada. A reforma administrativa e pacote fiscal foram temas de reunião de quase 5 horas. O governo prepara uma articulação junto ao Congresso para aprovar as novas medidas que incluem redução de gastos e aumento de impostos. O Planalto tenta reverter a previsão de déficit orçamentário no ano que vem, estimado em 30 bilhões de reais. E o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse ser contrário à recriação da CPMF, o velho imposto do cheque. Segundo Tucano, antes de criar mais taxas, é necessário diminuir o tamanho do governo. Para ele, é perigoso onerar a sociedade em um momento de recessão. Ainda segundo Alckmin, ao perceber a crise, o governo de São Paulo fez o dever de casa, tendo fechado uma secretaria e 3 fundações. Agora vamos aos destaques das principais revistas semanais de São Paulo. A revista Época traz Dilma Rousseff na capa com a frase "A presidente sem poder". A publicação fala que ela se enfraquece e perde tempo ao lançar um pacote de ajuste equivocado e deve enfrentar um Congresso cada vez mais hostil, comentando sobre o pacote fiscal anunciado nesta semana. A Isto É fala sobre o mesmo assunto com a manchete "Dilma quer que você pague a conta". Segundo a revista, o pacote de ajuste da presidente se limita a tungar o bolso do contribuinte e reforçar a guerra do impeachment. Já a revista Veja traz a frase "O choro pela CPMF, lágrima de crocodilo" e a manchete "Estado brasileiro, um monstro que devora riquezas". E a Carta Capital traz a manchete "Malabaristas em apuros, o precário equilíbrio desta turma", com uma imagem de políticos tentando se equilibrar sobre um tambor. Em entrevista ao jornal La Nación da Argentina, o ministro da Comunicação Social, Edinho Silva, disse que se a presidente Dilma Rousseff errou, foi para proteger necessitados. O ministro afirmou que as medidas de ajuste propostas pelo governo terão que ser adotadas pelo país de qualquer jeito, em mais ou menos tempo, e disse que não há plano B. Segundo ele, são medidas duras, muitas impopulares, mas sobre as quais a presidente está assumindo toda a responsabilidade. Na visão do petista, Dilma fez o que deveria fazer. Veja agora as manchetes de amanhã dos 2 principais jornais de São Paulo. Folha de São Paulo. Congresso cobra cortes, mas aprova despesas bilionárias. Segundo o jornal, o governo tenta manter vetos de Dilma a projetos da pauta bomba. E na manchete do Estado de São Paulo, Planalto aposta no Senado para barrar impeachment. De acordo com a publicação, governistas mapeiam votos pró e contra e iniciam corpo a corpo com aliados para salvar o mandato de Dilma. E o ministro do STF, Gilmar Mendes, voltou a criticar o PT. No Fórum Nacional de Agronegócios, em Campinas, Mendes disse que espera não ser culpado pela morte do prefeito petista Celso Daniel, assassinado em 2002. A afirmação irônica foi feita após a possibilidade de ser processado pelo Partido dos Trabalhadores por suas últimas declarações. Ontem, o ministro disse que o PT teria conseguido dinheiro em propina para disputar eleições até 2038 e que a legenda tinha o plano perfeito para se eternizar no poder, mas foi atrapalhado pelas investigações da Lava Jato. Para o ministro, o esquema revela um modelo de governança corrupta que, para ele, pode ser chamado de cleptocracia. A polêmica sobre o fechamento de ruas e avenidas da cidade para carros aos domingos chega na fase das audiências públicas. Hoje as discussões foram em Aricanduva, no Campo Limpo e na Avenida Paulista. De um lado, o sim, do outro, o não. E no meio, um debate organizado pela Prefeitura. A audiência pública realizada hoje no Vão Livre do MASP discutiu o fechamento da Avenida Paulista para os carros aos domingos. Em alguns momentos, o clima esquentou. Vocês não estão avaliando a maioria, vocês estão avaliando uma minoria. A Paulista é uma artéria de circulação de pessoas que no domingo ou no feriado não vão passar só por lazer, elas precisam passar ali também para trabalhar, para levar alguém doente, para visitar um parente distante. Vai deixar muito mais humana a cidade. É um dia onde vai estar a bicicleta, vai estar o patim, vai estar o pedestre, o cadeirante.
Tudo isso mostra a cara de São Paulo. 32 pessoas se inscreveram para defender seus pontos de vista. As associações contrárias ao projeto, como a Paulista Viva e a Sociedade dos Amigos e Moradores de Cerqueira César, não compareceram. Por telefone, disseram que não foram convidadas e, por isso, pensam em questionar eventuais decisões tomadas a partir do encontro. A população foi amplamente convocada, né? Todos os meios de comunicação ajudaram a divulgar essa audiência. Lamentamos que algumas pessoas não vieram. A Paulista passou por 2 eventos testes para avaliar a viabilidade do fechamento para carros e abrir apenas para pedestres e ciclistas das 10 da manhã às 5 da tarde aos domingos. No mês passado, o prefeito Fernando Haddad disse que após o segundo teste, a prefeitura decidiria se adotaria a medida em definitivo. Só que o Ministério Público questionou. A partir daí foi firmado um acordo que permitiu o fechamento desde que fossem realizadas audiências públicas. O secretário dos Transportes disse que o fechamento da Paulista é questão decidida e deve ocorrer já na semana que vem. Em relação aos hospitais, foi resolvido. Nós conversamos com os hospitais e a circulação está garantida tanto para os médicos como para pacientes e ambulâncias que precisarem. Nós vamos nos condomínios, que os moradores têm acesso aos condomínios, à sua garagem. Essa audiência é uma das 32 consultas públicas para que a população decida se vai impedir a circulação de veículos em ruas e avenidas da cidade, sempre aos domingos e feriados. A intenção é que essas áreas escolhidas recebam atividades gastronômicas, esportivas, culturais, artísticas, isso em todas as regiões de São Paulo. Os debates vão durar cerca de um mês, até 17 de outubro. Para a Associação Minha Sampa, o projeto Rua Aberta, como foi batizado, é positivo, mas não pode ser imposto antes da população discutir o assunto. É uma decisão das pessoas. Então, se tem um determinado lugar onde elas não querem isso não é uma prioridade, não tem problema nenhum. É por isso que a gente quer a participação das pessoas em audiências públicas, em consultas. Adolescentes da Fundação Casa de Guarulhos, na Grande São Paulo, fazem uma rebelião na noite deste sábado. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Entidades de Assistência e Educação à Criança, ao Adolescente e à Família do Estado de São Paulo, 4 funcionários são mantidos reféns. A rebelião teve início por volta das 5 da tarde. O último final de semana do inverno começou com cara de verão. A madrugada foi quente, as temperaturas da tarde dispararam, chegando perto dos 40 graus em algumas cidades do norte paulista, como Votuporanga. Aqui na capital, os termômetros bateram na casa dos 35 graus e sem chuva, o ar está cada vez mais seco. Quando será que teremos então mudanças? Mariana Armentano traz os detalhes da previsão. Sem mudanças previstas, os próximos dias vão continuar secos e quentes na maior parte do Brasil. Só vai continuar a chover onde já tem chovido. Na região norte, onde acontecem aqueles temporais isolados durante a tarde por causa do tempo abafado. No litoral leste do Nordeste, onde a chuva acontece de forma passageira e até refresca o dia. E no sul do Brasil, ali entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, já que a frente fria continua estagnada, bloqueada pela grande massa de ar seco que predomina na região central do país. A máxima amanhã chega aos 30 graus em Natal, 32 em Fortaleza, 36 graus no Rio de Janeiro, 31 em Curitiba e na cidade de Cuiabá, calorão ainda na casa dos 41 graus. Aqui em São Paulo, o tempo segue muito parecido. O domingo será de muito sol, céu azul, pouquíssimas nuvens, baixa umidade do ar e um calorão acima da média para essa época do ano. Chega a fazer até 38 graus em Votuporanga, no Norte Paulista 32 em Franca, 36 em Barretos e 37 em São José do Rio Preto. E no litoral do estado, dia perfeito para ir à praia. Máxima de até 30 graus em Santos e de 31 em Caraguatatuba. Vamos ver como ficam os próximos dias aqui na capital. Neste domingo, as temperaturas ficam entre 18 e 33 graus durante a tarde, com muito sol e nada de chuva. E para começar a semana, calorão na casa dos 34 graus, tanto na segunda quanto na terça-feira. E segundo os meteorologistas, só deve haver alguma possibilidade de chuva no próximo final de semana. Uma intervenção curiosa ocupa o viaduto do Chá, no centro da capital. Diversos balanços foram instalados e atraem a atenção de crianças e adultos que se divertem em pleno Vale do Anhangabaú.
Veja na videoreportagem de Renata Falzoni. A cidade é para se brincar? Sim, claro que sim. Essa é a proposta do coletivo Basurama, que instalou esses balanços sob o viaduto do Chá. Isso tudo faz parte do Mês da Cultura Independente, promovida pela Secretaria de Cultura do município de São Paulo. Muito gostoso, porque assim a gente é grande, então não encontra balanço do nosso tamanho. Desestressar um pouquinho, distrair um pouquinho com esse trânsito dia a dia também. Bem divertido para as crianças, né? Pelo menos um momento de brincadeira, que não tem muita coisa em São Paulo para brincar assim, quando a gente tem dinheiro para passear, então pelo menos tem uma diversão gratuita para eles. São 11 balanços com 13 metros de altura. Somente a montagem levou 12 horas e consumiu 450 metros de corda e 440 nós ao todo. Cada uma das ancoragens tem uma segurança extra e proteções de mangueiras reforçadas para evitar o atrito no concreto. Quando as pessoas vão para o espaço público, aquilo fica seguro, a gente tira as intervenções artísticas das galerias, dos museus e leva ela para toda a população que pode frequentar. Então, certamente, uma intervenção como essa é cultura e é uma intervenção que é também transformadora. Toda essa estrutura ficará até o dia 30 de setembro. O Papa Francisco chega a Cuba para uma visita de 4 dias. Em seu discurso, ele pediu que a reaproximação entre a ilha caribenha e Estados Unidos seja um exemplo de reconciliação para evitar uma terceira guerra mundial em etapas no mundo. Francisco foi recebido pelo presidente Raul Castro no Aeroporto Internacional José Martí de Havana. Esta é a primeira visita do Papa à ilha depois da retomada das relações diplomáticas de Cuba com os Estados Unidos, que ele ajudou a negociar. Francisco é o terceiro Papa a visitar Cuba desde a Revolução de 1959. Quando tomou o poder, Fidel Castro declarou a ilha um estado ateu, expulsou padres e fechou escolas religiosas. A visita do Papa João Paulo II, em 1998, marcou o início da recuperação dos laços com a Igreja. Depois de Cuba, o Papa viaja aos Estados Unidos. Ele vai ser recebido na Casa Branca pelo presidente Barack Obama, visita o Congresso americano e participa da Assembleia Geral da ONU em Nova York. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, nomeia o primeiro gay assumido para liderar o exército do país. Eric Fanning é atualmente subsecretário da pasta. Ele já foi da Força Aérea e da Defesa dos Estados Unidos. O Senado ainda precisa aprovar a nomeação. Movimentos LGBT disseram que a escolha é um significante sinal de progresso nas Forças Armadas. Milhares de refugiados estão no meio de um jogo de empurra nos Balcãs. Sérvia, Hungria, Croácia e Eslovênia tentam se livrar das multidões que chegam todos os dias. Desde que a Hungria fechou a fronteira com a Sérvia, as multidões tentam chegar à Áustria pela Croácia e pela Eslovênia. Quase 1000 pessoas estão bloqueadas na fronteira entre os dois países. A Eslovênia, um país de 2 milhões de habitantes, declarou que pode receber até 10 mil estrangeiros. A Sérvia está enviando as pessoas para a fronteira croata. E a Croácia despacha os refugiados de volta para a Hungria, alegando que não tem condições de lidar com o fluxo de pessoas. Mais de 17 mil pessoas entraram no país em 3 dias. A União Europeia convocou uma reunião de chefes de Estado e governo para quarta-feira em Bruxelas, com o objetivo de tentar superar as divergências sobre o acolhimento dos refugiados. E hoje, cerca de 4.700 migrantes de várias nacionalidades foram resgatados perto do litoral da Líbia, enquanto tentavam chegar à Europa. Uma mulher foi encontrada morta. A informação foi dada pela Guarda Costeira da Itália. Cerca de 15 soldados venezuelanos invadiram o território colombiano enquanto perseguiam um suspeito. Eles chegaram a disparar e incendiaram uma motocicleta. O homem se escondeu em uma casa quando então os policiais retornaram à Venezuela. As relações entre os dois países estão tensas desde que a Venezuela fechou cruzamentos da fronteira e deportou cerca de 1.500 colombianos. E a Grécia se prepara para ir às urnas amanhã. As últimas pesquisas de intenção de voto para as eleições parlamentares colocam o partido de extrema-esquerda Siriza, de Alexis Tsipras, em vantagem.
Segundo um levantamento feito por uma universidade, a legenda aparece com 31% da preferência, contra 28% do tradicional Nova Democracia, de centro-direita. Ontem, em discurso em Atenas, Tsipras pediu um novo voto de confiança da população. A eleição grega está sendo observada de perto pela comunidade internacional, já que o vencedor vai precisar implementar as profundas reformas econômicas exigidas pelo acordo de resgate de 86 bilhões de euros fechado em agosto entre Atenas e parceiros da zona do euro. O segundo Festival São Paulo Open de xadrez acontece neste fim de semana aqui na capital. O torneio reúne cerca de 300 participantes de várias categorias. Jogadores se cumprimentam e o silêncio toma conta da sala. É hora de concentração, muita concentração. O som do ambiente é praticamente um só, o do barulhinho do relógio, que conta o tempo de cada jogada. Esse enxadrista profissional, que joga há mais de 22 anos e já disputou títulos em mais de 20 países, trouxe sua experiência para organizar este torneio. A gente começou assim, todo mundo começou jogando de criança, então os benefícios infinitos que o xadrez traz para as crianças é uma coisa que a gente achou muito importante. Aí a partir desse ano a gente fez também, além desse torneio amador, o escolar junto. Murilo é um desses novatos. Ele tem 7 anos e treina xadrez há 6 meses. Essa partida contra o William, ele perdeu. Mas o espírito esportivo, esse, ele não abandonou. Falta bastante ainda para aprender ou você já está jogando bem? Eu já estou jogando bem. Por que você acha que não deu para ganhar essa partida? O que aconteceu? Porque fez um checkmate que não deu para o rei sair. A mãe dele, que registrou todos os momentos das partidas, faz questão de levar o pequeno para participar de torneios. Foi um pedido dele, que a partir do segundo ano lá no colégio que ele tá, já tem o xadrez, e aí logo ele já descobriu, topa tudo, perdendo ou ganhando, ele adora participar. A Vanessa que o diga. Ela ensina xadrez ao Murilo e observa que ele tem evoluído muito. A treinadora não economiza ao falar das habilidades que o xadrez ajuda a desenvolver. Desenvolve o raciocínio lógico, a calma, tomada de decisão principalmente, né? Você avaliar se você vai tomar aquela decisão, mas será que no futuro aquilo vai ser, a longo prazo vai ser bom? Pelo site do torneio dá para acompanhar algumas partidas em um tabuleiro digital. Basta entrar aqui nessa página, que é saopaulopen.com, e clicar nesse link de transmissão que te direciona para essa página. Aqui tem a sequência de cada jogada e clicando em cada uma delas, as peças vão se movimentando. Cada categoria tem cerca de 150 competidores. O torneio termina neste domingo, quando serão distribuídos R$10 mil em prêmios, o mais alto para a modalidade no Brasil. Durante o treino do GP de Singapura, o alemão Sebastian Vettel ficou com a pole position, marca que não alcançava desde 2013. O treino do GP de Singapura marcou o reencontro de Vettel com a pole position após 3 anos quebrando a série de 7 poles consecutivas de Lewis Hamilton. Quem vai largar em segundo é o australiano Daniel Ricciardo, da RBR, que ficou meio segundo atrás de Vettel. Em terceiro lugar ficou o finlandês Kimi Raikkonen, também da Ferrari. Hamilton, que tenta igualar a marca de 41 vitórias de Senna, não conseguiu ficar na primeira fila e chegou na 5ª posição, logo à frente de seu companheiro de equipe, Nico Rosberg. Já o brasileiro Felipe Massa, da Williams, largará em 9º lugar. A corrida acontece neste domingo, a partir das 9 horas da manhã. O brasileiro Felipe Nasser, da Sauber, vai largar na 16ª posição. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Um ótimo domingo para você. Nós voltaremos na segunda-feira, às 19 horas. Boa noite e até lá. Neste domingo, 9h30 da noite, o time do Mesa Redonda comenta os lances de Corinthians e Santos. Assista agora, Gazeta Imóveis.
Jornal da Gazeta. Oferecimento